O projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região recebe hoje o advogado Roberto Pontes, presidente da Associação da Advocacia Trabalhista do Paraná. Em nome do presidente Célio Horst Waldraff, quero lhe agradecer por comparecer ao nosso estúdio e nos dar esse depoimento, doutor Roberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Hernani. Para nós também da associação, para mim em especial, é uma honra estar aqui conversando com vocês e podendo, de alguma forma, contribuir com a história do nosso tribunal. Perfeitamente. Eu vou começar pelo começo, evidentemente. Né? Me conta, o senhor nascido aonde? Eu nasci em Curitiba, sou curitibano raiz. Minha família é de Curitiba, minha mãe, a família dela toda é daqui, meu pai migrou do estado de São Paulo. Perfeito. Mas também já criança, já criado em Curitiba. O meu caso também, criado aqui. E eu estudou onde? Eu estudei no Colégio Bom Jesus e faculdade eu fiz na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Unicuritiba. Unicuritiba. Isso. Já fui professor também. Olha que legal. Muito bom. E me diga, por que a sua opção pelo direito do trabalho, doutor Roberto? Você sabe que eu vim pensando nisso, que talvez você fizesse essa pergunta para mim. Logo que eu passei no vestibular, meu pai era bacharel em Direito, mas não advogou. E ele disse para mim, para você ser um bom advogado ou um bom magistrado, o segredo é começar estágio no primeiro ano. E meu pai tinha na época uma boa relação pessoal com o professor João Regis Teixeira. Eu iniciei a faculdade no mês de fevereiro. No mês de abril, eu já estava estagiando no escritório do professor João Regis Teixeira. Foi ali o meu primeiro contato com o direito do trabalho. Na equipe do professor Regis, trabalhava junto com ele o Dr. Roberto Barranco. Perfeitamente. E alguns meses depois, um ano depois, o escritório naturalmente acabou se dividindo e eu tive mais empatia com a equipe de trabalho do Dr. Barranco. Na época que era ele, Dr. Ali do Depiné, Dr. Aramis, hoje desembargador, Dr. Ivo. E eu estou com eles desde os 17 anos de idade. Coisa impressionante. Entrei, me apaixonei pelo direito de trabalho, não quis conhecer outras áreas do direito. Né? Conheci porque era obrigado a estudar para a faculdade, mas foi assim, posso dizer que foi amor à primeira vista com o direito do trabalho. Então foi meu único trabalho na vida, meu único emprego na vida desde os 17 anos, com o direito do trabalho e trabalhando com a mesma equipe, com as mesmas pessoas. E continuamos juntos até hoje. Quantos anos já? De formado, 35 anos. De escritório, 40. Que maravilha. Uma maravilha. É um caso raríssimo. Não só esse início do estágio com 3 meses de faculdade, exatamente, como a continuação. Né? E lógico, quando você começa a fazer faculdade, sonhos existem, né? Vou fazer direito para fazer concurso, vou fazer direito para... Na época eu pensava, quero ser diplomata. Mas quando eu entrei dentro de um escritório de advocacia e vi como que era o dinamismo, o trabalho, fui me envolvendo, me apaixonando. Né? Quando demorou para chegar o direito do trabalho na faculdade, eu acho que é no terceiro e quarto ano, tive mestres maravilhosos, né? O professor Manuel Antônio, o professor Santiago, o saudoso professor Salvador. Isso. Então é mais ainda, né? Então fui me apaixonando e estou aqui até hoje. Muito bom. Nesse período todo, esses 36 anos de advocacia, quais as causas mais emblemáticas assim, da sua carreira? Olha, foram muitas. São fases, né, que a gente pega dentro da advocacia. São fases que a gente pega de clientes especiais. Um cliente muito especial para mim, um processo que começou em 1999
Ele continua até hoje, mas não perdi as esperanças de receber. Eu não gosto de advogar para família nem para parente, porque você acaba se envolvendo emocionalmente. E teve uma ação que eu ingressei para o pai de um amigo meu, e uma ação dificílima, era um vínculo de emprego de 30 anos de casa, e por ser pai de um amigo, eu sabia que ele estava falando a verdade, eu sabia que ele trabalhava lá na referida empresa, porque eu vivia isso. E chegou o momento de entrar com a ação dessa pessoa. Entrei com a ação, por ser uma ação grande, fizemos várias reuniões com a empresa, porque havia um vínculo emocional entre a empresa e 30 anos de trabalho, um cargo grande. Não se acertaram, foi para a audiência, não se acertaram, procedente a ação, felizmente, recursos todos o que você pode imaginar, e a empresa entrou com recurso. Eu me lembro que a empresa entrou com recurso, se eu não me engano, foi um agravo interno no TST, e algo me pegou assim, esse agravo vai me dar problema, não estou gostando disso daí. E coisa que eu não faço muito, fui até Brasília, contratei um escritório de lá para me acompanhar, porque eles têm lá o know-how de conhecer os gabinetes para conversar e apresentar memoriais. E fomos acompanhar o julgamento, o relator anulou o processo inteiro. Depois de 8 ou 9 anos, porque naquele tempo os processos eram todos físicos, então um processo que subisse para o TST ficava em torno de 8 a 10 anos parado. E eram 7 anos de TST e mais uns 3 anos de segundo grau aqui. E conseguimos, graças a Deus, reverter o voto, e o revisor pegou vistas e conseguimos salvar o processo. Então é aquela história, né? O advogado não pode pensar jamais que está com o processo ganho. Nós havíamos ganho em todas as instâncias. Primeira, segunda, TST, agravo de instrumento, tudo. Não dá para relaxar um minuto. Né? Então esse foi um desafio, primeiro porque tinha uma relação emocional com a ação, e depois pelo desafio do processo mesmo, né? E é uma lição para nós, né? Nós não podemos, só quando transita em julgado, e olha lá que o advogado pode relaxar. Nem sem falar na questão da execução que pode complicar. Esse foi um processo que marcou para mim uma grande escola. Esse processo continua tramitando, agora com um saldo da fase de execução, mas continua tramitando o processo. Infelizmente, a pessoa já... Hoje são os herdeiros que vão receber, porque eles já eram uma pessoa de idade na época, mas foi uma grande lição, um grande desafio esse processo. O direito tem isso. Tem isso. Todas as instâncias. Exatamente. Então a gente passo a passo. Exatamente. Se não houver acordo, pode ir exatamente. para as E essa é a forma que eu aprendi a advogar. Sempre muito coerente com os clientes, né? Eu aprendi isso no escritório, foi uma lição. A gente sabe que tem às vezes profissionais que dizem, entrou, ganhou. Não é entrou, ganhou. Entrou, vamos trabalhar para que você ganhe. Tem ação que existe mais chance e menos chance. Mas quando o processo está lá em trâmite, você não sabe o que vai acontecer. E você também tem um problema. Você pode dizer que tem mais chance porque os votos têm sido nesse sentido. Sim. Mas o tribunal, às vezes, decide contrariamente. Exatamente. Né? Então, mesmo você... mas o caso é semelhante. Exatamente. Mas a decisão não é semelhante. Quantos... Você já deve ter entrevistado várias pessoas. Quantos no meu escritório já aconteceu várias vezes? Às vezes uma pessoa vem, entra com a ação, é bem atendido. Essa é a única propaganda que um escritório pode fazer, é o bom atendimento para o cliente, e é isso que vai trazer o novo cliente. E eu tive uma situação que entrou uma cliente para reclamar, era um vínculo também, e ela me trouxe mais 5 clientes.
situação idêntica. Das 6, né, eram 5 que ela trouxe, as 5 ganharam os processos. A que trouxe, não ganhou. Foi que demorou, deu tudo errado. Caiu numa vara ruim para nós, né? Daí depois não caiu numa turma que favorável. Todas as 5 que ela trouxe tiveram sucesso no processo e ela não teve. Vamos dizer o quê? Não tem o que dizer, né? Olha, nosso trabalho, e ela, ainda bem que era uma pessoa inteligente, que entende como que funciona a justiça, e ela sabia que nós estávamos fazendo o trabalho correto, né? E a empresa também tinha um escritório bem correto. Foi um trabalho bem feito pelos dois lados e caiu numa turma que ela tinha um entendimento diverso e ninguém é unanimidade, né? Nem na advocacia e nem no judiciário. Então faz parte do jogo, né? O senhor recorreu? Recorri, não teve o que fazer, vínculo não teve o que fazer, não deu jeito, não teve jeito. Me diga o seguinte, doutor Roberto, o senhor tem uma tradição aí no associativismo, frequentando, dirigindo, ocupando o cargo de diretoria e agora a presidência da Associação da Advocacia Trabalhista. Essa é uma associação criada lá nos anos 70, né? Pessoas históricas, Edésio Passos e outros, e vem tendo um trabalho muito efetivo, né, na defesa das prerrogativas da advocacia trabalhista e do relacionamento dos advogados com o tribunal. Me fale um pouco dessa questão do relacionamento da associação. Como é que o tribunal vê a associação? Olha, a associação, talvez nos últimos 10 anos, a associação sempre teve historicamente, a associação sempre manteve uma relação de muita cordialidade e parceria com o tribunal. O que nós estamos percebendo, o que nós viemos percebendo de uns 10 anos para cá, foi que o tribunal passou a valorizar muito mais o trabalho da associação. Talvez porque a associação, diferente da OAB, a OAB, por ser uma instituição de grande porte, atinge todo o Paraná, cuida de todas as instâncias e advocacias, né? O diálogo é muito mais célere, muito mais efetivo quando tratado com a associação, sem desmerecer e sem deixar de usar o caminho da OAB, né? E nós percebemos que o tribunal, nesses últimos 10 anos, tem se preocupado em manter sempre uma boa ou a melhor relação possível com a associação. E a associação da mesma forma, né? Então, houve tempo que a associação era uma convidada normal para qualquer evento. Hoje, qualquer evento que o tribunal convida a associação é um convidado de destaque para o tribunal. E ao contrário também, porque exatamente, o presidente do tribunal tem ido à associação. Exatamente, o presidente do tribunal esteve agora conosco no encerramento da placa do nosso ex-presidente, do Marco Aurélio, prestigiando a Semana da Advocacia na nossa associação, presença na posse da nova diretoria, foi o doutor Benedito. Então a gente se sente prestigiado e valorizado pelo tribunal, né? Eu posso te dizer seguramente que todas as vezes que a associação pediu uma reunião com o tribunal ou oficiou o tribunal solicitando alguma coisa, algum esclarecimento, nunca deixamos de ser respondidos e as respostas sempre foram praticamente imediatas. O tribunal jamais... pode ser que ele não tenha atendido todas as solicitações e certamente não atendeu todas as nossas solicitações, mas ele sempre atendeu, sempre ouviu as nossas necessidades e sempre respondeu às nossas necessidades, seja de forma positiva como de forma negativa quando seria inviável para o tribunal naquele momento. Então isso só vem a fortalecer a boa relação que nós sempre mantivemos e continuamos tendo com o tribunal nesses anos. No passado existia? Sim, existia, mas agora nós percebemos um tratamento muito mais maduro
por parte do tribunal com a associação, muito mais maduro, muito mais sério nesse momento. Até porque a associação ela está vivendo um momento diferente também, né? Todos os últimos acontecimentos que envolvem o judiciário, ele afeta a todos nós, seja esses ataques que o judiciário sofre por parte do Supremo, atinge a advocacia, né? Todos esses comentários que vêm de determinados ministros ao TST ou à magistratura atinge a advocacia, atinge a justiça trabalhista, que é a justiça social, é a justiça mais social de todas, né, do nosso país. Se pegar o histórico, né, o porquê foi criada a justiça do trabalho, né, porque às vezes as pessoas criticam a importância que a justiça do trabalho dá para a conciliação. Conciliação, nós tivemos uma conversa com o Dr. Célio semana passada, numa live, conversamos muito sobre conciliação, sobre o amadurecimento das relações entre partes, reclamante e reclamado, da importância que é um acordo dentro de uma solução de conflito. Então a Justiça do Trabalho ela é pioneira nisso, né? Foi o judiciário, né? Eu sou do tempo das juntas de conciliação e julgamento como estagiário, mas eu ia nas juntas de conciliação, conversava na Marechal Deodoro eu não peguei, mas peguei aqui, depois na Dr. Five, depois voltou para cá, mas a importância do juiz classista naquela, tudo isso foi parte de um amadurecimento do judiciário, né? Então o trabalho do juiz classista foi importante naquela época, ajudou nós advogados, ajudou os magistrados também nasquelas relações, especialmente magistrados novos, naquelas relações que os sindicalistas tinham nas tratativas de negociação, era tudo um aprendizado para todos nós, né? Então foi amadurecimento. Hoje realmente não precisamos mais de juízes classistas, mas eles tiveram sua importância e sua fase dentro da história da Justiça do Trabalho. Então, e a associação vem junto com tudo isso, com toda essa história, a associação vem galgando espaço, se fortalecendo e mostrando para a advocacia que ela é necessária para que o advogado se sinta mais representado e protegido, né, seja com relação ao judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos de administrativos, como o Ministério do Trabalho, enfim. A gente tem mostrado cada vez mais da importância da condição associativa da associação, não só para Curitiba, mas agora nessa gestão a gente está levando para o Paraná inteiro, né, o trabalho da associação. Que interessante isso. E me diga o seguinte, doutor Roberto, como é que o senhor vê o TRT-9 dentro do cenário dos demais TRTs no Brasil? Olha, eu tenho um pouco de familiaridade com o TRT de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro um pouco e Rio Grande do Sul, são os que eu mais conheço. Em Bahia atuamos um pouco. Eu posso dizer que o Paraná é um diferencial, né? Seja pela qualidade dos magistrados, qualidade das sentenças, qualidade das instalações, né? Nós vamos para o TRT de São Paulo, prédio magnífico, enorme, você vê, não existe aquela... Construído pelo Lalau. Construído pelo Lalau, né? Mas... Lalau foi um presidente do Tribunal Regional da primeira região de São Paulo, a primeira, né? Segunda região de São Paulo, e foi descoberto numa trama bilionária de desvio de recursos. Um caso ficou conhecidíssimo, ele ficou conhecido como o juiz Lalau. Foi preso e cumpriu pena, já falecido hoje. Então nós vemos a belíssima estrutura do TRT de São Paulo, mas quando nós vamos ver a efetividade do trabalho, com todo respeito ao judiciário paulista, mas o paranaense está muito à frente, seja por conta até do começo dos processos virtuais, da digitalização. O Paraná, ele perdeu talvez para Santa Catarina
mas na digitalização, mas não na efetivação. Não, o processo, né? o processo, o escritório digital é muito Exatamente. Então, São Paulo ainda está muito atrás, E a gente vê pela qualidade das sentenças, a qualidade da tramitação dos processos em primeira instância, o cuidado que o nosso tribunal tem aqui com relação à execução, né? Então, a gente praticamente não vê em tribunal nenhum. Um ou outro tem a turma especializada, mas não na forma como o nosso tribunal faz. Né? Então, ele consegue dar muito mais segurança para a advocacia, né, dentro das turmas especializadas, porque você já sabe como que vai ser o entendimento do tribunal em determinados pontos. Isso facilita muito a vida do advogado, dá mais celeridade ao andamento dos processos nessa fase de execução, que é onde o cliente está te cobrando mais, quer mais agilidade, quer mais efetividade, porque ele quer receber. E a existência da turma especializada, que é um diferencial do nosso tribunal, só nos ajuda como advogado. Eu sou fã com todo respeito àqueles que eu também não conheço, quem eventualmente critique as turmas especializadas, mas eu acho que ela só agrega, seja dentro da magistratura, porque eu acho que facilita muito a vida do juiz, e seja pro advogado também, porque a gente consegue ter uma noção do que fazer no processo e mais ou menos o entendimento do tribunal com relação a determinados temas dentro das execuções. Né? Eu acho que assim, não se pode tirar esse mérito da Justiça Trabalhista de ter trazido para o âmbito judiciário o acordo. Né? E hoje a gente vê que é uma tendência, porque se o Brasil continuar judicializando qualquer coisa, nós vamos, mesmo com o processo digital, nós vamos continuar tendo um acúmulo de processos com vamos dizer assim, um prazo de solução de décadas. Né? Exatamente. Então, e a intermediação, que vai levar à mediação, né, a arbitragem, é um grande avanço. Ainda não a mediação, ela ainda não caiu nas graças da advocacia né, do dia a dia do advogado trabalhista, mas ela está entrando. Aos poucos ela está começando a ganhar, ainda de forma muito tímida, eu acho, e a gente já tem. Mas acho que nas outras instâncias do direito também, né? Na Justiça Estadual já começa a ter um movimento nesse sentido e tal. A Justiça Federal menos, mas... Na trabalhista tem, mas eu acho que é para grandes ações, de grandes montas, que daí busca-se a mediação. Mas o acordo é o mais praxe. É a grande, né, é o grande segredo. Né? Eu vi assisti uma palestra, eu acho que foi com o Dr. Fernando Hoffmann, e ele falou uma coisa muito interessante, que havia um ditado que os advogados e juízes mais antigos diziam: o bom acordo é aquele que nenhum dos dois está satisfeito. É aquele que quem está pagando está achando que está pagando muito, quem está recebendo está achando que está recebendo pouco. E ele falou assim: eu não concordo com isso. Né? O acordo tem que agradar as duas partes. Né? O empregador tem que estar feliz que está pagando um acordo, porque está ou se livrando de um processo, ou o justo está sendo feito, e o empregado da mesma forma. Estou recebendo porque não vou perder meu tempo de ir para audiência, correr atrás de testemunha, né, buscando a paz de espírito dele. Então, as partes têm que sair não com a sensação de mau negócio, mas do melhor negócio. Né? Então, eu achei tão interessante essa nova ótica de você olhar para um acordo. Exatamente, você tem que sair do acordo com a sensação: foi a coisa certa a se fazer nesse momento. Então, eu sempre estou usando essa máxima dele do acordo para as partes. Né? É um bom momento, quando tem a oportunidade das partes sentarem e conversarem. É sempre um bom momento que tem que ser valorizado e aproveitado. Perfeitamente, eu concordo inteiramente. E o magistério? Alguma vez lhe passou pela cabeça
Sabe que não, né? Eu até, logo depois que eu me formei, eu sou contemporâneo do Dr. Dalegrave, Sim, Neto. do Neto. Ele estava 2 turmas acima da minha. Então ele chegou a dar aula para mim, mas como professor substituto, acho que para cobrir algum dos professores. Então não tive o prazer de ser aluno dele de forma efetiva lá na Curitiba. E não por ele, mas alguns colegas me convidaram na ocasião para dar aula. Mas eu não tinha tempo, porque como eu fazia também muita advocacia de sindicato, naquele tempo era muito processo, muita audiência, casado, 2 crianças pequenas em casa, e para você dar aula é só à noite, né? É só à noite e sábado e domingo. Daí minha mulher me dava as contas. E daí foi passando o tempo e acabou não indo para o magistério. Interessante, né? O magistério exige uma vocação, Sim. né? E não é assim, fazer de vez em quando. Exatamente, tem que ter Tem que ser também dedicação, né? Dedicação e vontade. E quando a gente olha esses grandes professores, esses grandes mestres que a gente tem em direito do trabalho, que o Paraná forma, né? Nossa, daí é que a gente vê que está muito longe, né? A gente vê esses nossos professores hoje em dia, Dr. Gunther, nossa, não vou falar mas todos brilhantes, o próprio Dr. Célio, professor foi na Unicuritiba. Hélio Gomes. Doutor Hélio, nossa, então nós temos aqui grandes mestres. E Manuel Teixeira Filho. Sim, pois é. Mestre dos mestres. Que eu tive, foi meu professor. Foi seu professor. Então, um orgulho. Direito processual do trabalho. Exatamente. Uma figura maravilhosa, também já esteve aqui nos dando depoimento, gosto muito dele, uma figura. Na época eu me lembro que eu ficava contando com agora, é próximo semestre que eu vou ter aula com o Dr. Manuel, porque ele era sempre muito técnico, muito direto, austero em sala de aula, então, nossa, era aquela sede de aprender com ele, né? Então, tive esse privilégio. E um conhecimento profundo. Sim. Do direito do trabalho. É um estudioso, né? É diferente, não é só professor, ele é um mestre, um estudioso, né? Sim. De patrimônio do direito do trabalho brasileiro, Dr. Manuel Antônio Teixeira Filho. Doutor Roberto, nós estamos vivendo em uma fase muito complicada tecnologicamente, né? Nós temos aí uma mudança de patamar com a entrada da inteligência artificial. E aonde isso vai nos levar? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu posso dizer que eu ainda não estou muito... Procuro não... Eu já tenho instalado no meu computador inteligência artificial, mas eu nunca usei. Mas me dá medo, me dá um pouco de medo. Eu sei que tem coisas que não vão retroceder, né? Me lembro que a gente teve aquelas discussões quando entraram processo digital, escritório digital, PJE, por mais que a gente fizesse barulho, né? A advocacia não gostava do PJE, tem coisas que não adianta, são inevitáveis e vamos enfrentar e vamos fazer com que o prejuízo seja o menor possível, né? A inteligência artificial não é diferente disso, né? Ela está aí, ela não vai embora, ela vai estar cada dia mais inserida, seja dentro dos tribunais, seja dentro dos escritórios de advocacia, mas eu sou ainda romântico no sentido de dizer que a advocacia de verdade, a inteligência está no humano, né? Então, a inteligência artificial ela é mais um elemento para te ajudar a aprimorar teu trabalho, uma ferramenta, né? Mas para ser usada, ela tem que ter, além da cautela, ela tem que ter, né, o conhecimento do advogado, né, do profissional, né, seja do magistrado, seja da advocacia. Então, ela é necessária, ela está aí, mas ela tem que ser muito bem usada, muita cautela para o uso, seja do lado de cá, nós advogados, seja do lado do judiciário, enfim,
né? Mas não temos como escapar dela e do que vai vir pela frente. Eu acho que ela vai ajudar muito, assim como o processo eletrônico ajudou muito, né? O senhor já citou isso. Mas eu acho que, apesar de, assim, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos vivendo isso, com mais efetividade, digamos assim, ela melhorou muito. Né? Os sistemas são melhores. Hoje você tem diversos sistemas de inteligência artificial, não só para texto, mas também para a área gráfica. Sim. E tal. E esses dias eu vi uma palestra em Brasília, o palestrante disse, olha, hoje existem 950 ferramentas, plataformas de inteligência artificial. Muitas de texto, mas outras... Não, tem inclusive para a área de cinema. Mas o que eu quero dizer com isso é que ela melhorou muito, mas ela ainda tem muitas falhas. Sim. Ela ainda traz muita bobagem. Sim. Você pede... eu faço testes de vez em quando e qualquer um pode fazer um teste. Só pode entrar lá e dizer assim... Eu fiz um teste. Com o seu próprio nome, por exemplo, né? Fale sobre esse advogado aqui. Um monte de bobagem. Né? Então, é necessário que a gente vá fazendo o teste para testar. Claro, o teste é para testar. Mas o que acontece é que ela vai se sofisticar porque ela está, a cada dia, angariando mais conhecimento. Sim. Aquilo que foi gerado pelo homem que já está. Exatamente. Então... e ela te engana. Né? Eu tive uma situação, há uns meses atrás, eu estava procurando, eu queria um poema, algo sobre Paulo Leminski. E daí fui na inteligência artificial e eu quero um poema sobre Paulo Leminski, que ele fale um pouco sobre resistência, um pouco sobre ideologia. Coloquei algumas palavras de Paulo Leminski. Deu 10, 20 segundos, apareceu lá o poema do Leminski. Li, nossa, maravilhoso, gostei. E mandei pro jornalista lá da associação, dê uma olhada nesse poema do Leminski, diga o que você acha, né? Eu achei que ele tá assim, tudo que eu pedi tinha. Ele leu, ele falou, Roberto, tem certeza que você pegou do Leminski esse poema? Eu falei, tenho, né? Ele disse, pois é, porque eu não estou conseguindo ver Leminski nesse poema e estou procurando pelas palavras-chave e não está vindo. E daí, ele disse, daí eu falei, na verdade, eu peguei da IA. Daí ele foi lá, pegou, foi pesquisar. Foi um poema criado pela inteligência artificial, como se Leminski estivesse vivo, talvez ele fizesse um poema como aquele. Então, precisa ainda da inteligência do homem, do conhecimento, para poder filtrar. Né? Então, eu podia ter caído num erro grosseiro e grotesco. Né? Então, a gente tem que... E a primeira vez que fui procurar alguma coisa de inteligência artificial... Ainda bem que era só eu queria usar esse poema para escrever e eu queria colocar um texto do Leminski. Tem um poema do Leminski muito interessante que ele fala que quando ele vai terminar o curso de Direito, fazer o que a minha mãe quer, terminar o curso de Direito, fazer uma livre docência, quando terminar essa minha adolescência. Mas isso ele já escreveu adulto, né? Ele saiu do curso de Direito no 3º ano, ele fez até o 3º ano na Federal. E aí abandonou o curso e nunca mais quis saber disso. Mas esse poema é muito interessante, porque esse poema foi usado pelo Dr. Glombe em todos os discursos de compromisso coletivo, as mensagens para os novos advogados. Ele lia não, porque ele decorou esse poema e ele sabe decorar até hoje, é muito interessante. O Leminski tinha esse lado de ter convivido com o direito, tal, né? Principalmente porque ele conhecia latim e direito romano para ele era uma maravilha, mas não conseguiu passar para o 3º ano.
Sorte nossa, né? Sorte nossa ter poder se dedicar mais. Foi meu professor e meu professor de tudo no cursinho. Ah, então, é? Era professor de cursinho, de pré-vestibular de Direito. Ah, é? Não sabia. Então, foi meu professor e eu devo a ele ter passado uma coisa, porque eu tive um problema de saúde, não pude estudar, fiz a prova sem estudar coisa nenhuma e passei. Mas e como é que o senhor vê, doutor Roberto, a justiça trabalhista no futuro? O senhor acha que ela supera bem esse problema de invasão de competência do Supremo em relação ao TST? Olha, essa questão, às vezes, é o que mais o advogado gosta de debater hoje em dia, a questão do Supremo. E nós não conseguimos entender ainda, porque nós temos um governo executivo de esquerda, a princípio de esquerda, ele está totalmente omisso com o que está acontecendo dentro essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não sei se qual é o pensamento. Outro dia vi uma matéria do presidente da República valorizando a terceirização ou o trabalho autônomo, citando pessoas que deram certo na vida como que não querem ser seletistas. Que não querem ser seletistas, vejam só Silvio Santos, vejam só não sei mais quem. Então isso me cala quando vem esse tipo de comentário, né, de alguém que nasceu dentro do movimento sindical, né, de alguém que viveu na pele as dificuldades de um trabalhador CLT, me deixa um pouco preocupado, tá? Mas eu continuo sendo otimista, né? Eu acho que a questão da competência não é só uma questão social que trata do entendimento, vamos usar a palavra entendimento para ser mais elegante, do entendimento de um ministro ou dois do TST que tem uma força política dentro. É uma questão, além de social, que vai trabalhar diretamente, vai refletir diretamente na vida do trabalhador, na qualidade de vida do trabalhador, mas também na questão econômica do país, né? Porque nós sabemos que se realmente entrar na moda o trabalho terceirizado, a pejotização mesmo, como vão ficar os recolhimentos sociais, previdência social? Vai gerar um efeito cascata na nossa economia brutal, né? E isso não é para daqui 5 anos, é para já, né? Exatamente nas contas do governo. Então, eu espero que agora o movimento que o TST está fazendo, os tribunais regionais estão fazendo, a advocacia, né, possam trazer algum tipo de alerta. Haverá agora, foi marcado hoje a audiência, parece que para outubro, a audiência pública no Supremo para tratar do tema. Até a nossa associação, ela está inscrita para se manifestar. A OAB Paraná também se inscreveu. Até nós recebemos... O que pode gerar repercussão geral. Exatamente, né? Inclusive, mais uma vez, voltando a falar do tribunal, nós recebemos uma ligação do tribunal nos questionando se nós íamos nos inscrever para se pronunciar, demonstrando... O tribunal mencionou, olha, é muito importante que a associação também se manifeste, também faça a sua inscrição. Então mostra mais uma vez a necessidade de união, né, do tribunal com a advocacia, porque todos queremos, né, a mesma coisa, que é o fortalecimento da justiça do trabalho e prevalência do que está escrito na Constituição Federal. É só isso que a gente quer. A gente não quer inventar moda, né? A gente só quer que a Constituição seja cumprida. E o que aconteceu é que de repente virou moda a reclamação, né? Exato. Que é uma coisa que não era inconcebível, sim, sob a égide da Constituição de 88, né? Mas passou a ser acolhida e a partir daí virou essa confusão, esse enfraquecimento da justiça. E enfraquece todos os lados, como
e parece que ninguém aprendeu nada, né? Porque quando teve a reforma trabalhista de 2017, havia uma primeira intenção de enfraquecimento da Justiça do Trabalho, especialmente o enfraquecimento do TST, por conta das súmulas que o TST estava legislando, né? Veio uma série de fake news acerca da Justiça do Trabalho, a respeito do direito trabalhista, e todos perceberam que o problema não era ali, né? Tentou-se, vamos moralizar as ações trabalhistas. Não, vamos moralizar a sociedade, né? O direito trabalhista é um patrimônio do nosso país, né? Vamos moralizar o advogado e a parte, isso sim, né? As pessoas, quem estraga são as pessoas, mas não o direito do trabalho. O direito do trabalho nosso, ele está só se aperfeiçoando, né? Então, 2017 serviu como alerta, né? Felizmente, o grande problema que talvez fosse a questão de limitar o acesso à justiça pelo trabalhador, seja de baixa, média ou alta renda, o TST conseguiu arrumar essa questão, na questão da justiça gratuita, né, porque nem a justiça gratuita estava sendo deferida na ocasião, né? Então, aliás, a justiça gratuita quando entrou em vigor a reforma, havia entendimentos que a justiça gratuita não interferia na condenação dos honorários sucumbenciais, e a parte estava sendo condenada, muitas condenações. Depois o TST arrumou e agora está tudo mais democrático, né? E isso deu para ver que criou-se um baque. Na época houve uma redução natural do número de ações, mas hoje a gente vê que está tudo voltando ao normal de como deve ser. Se o empregador pagou errado, entra-se com a ação e a justiça vai decidir se existe o direito ou não existe o direito. E vai ser dada a justiça gratuita a quem for merecedor. E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Então eu espero que, com relação à competência, aconteça a mesma coisa. Estamos ainda num momento de turbulência, né? Espero que as coisas se acalmem. Porém, nós tivemos como exemplo a reforma. Nós somos todos muito pacíficos, né? Seja a advocacia, seja os tribunais, seja as demais entidades que representam empregados, fomos muito pacíficos e simplesmente vimos a coisa acontecer e ninguém fez nada, né? Então agora a mobilização está muito mais séria, né? A gente vê que todos esses grupos estão se mobilizando mais, porque o prejuízo social pode ser muito grande, pode ser um retrocesso de décadas de conquistas do direito do trabalho. Então, esse cuidado, acho que agora nós aprendemos a lição em 2017, espero que agora a gente possa, se não der certo, pelo menos a gente fez o máximo que a gente podia, estamos fazendo, né? Nós, eu falo, todos os envolvidos com o direito, né? Do direito do trabalho. O universo do Sim. direito do trabalho no país. Exatamente. Perfeitamente. Doutor Roberto, quero lhe agradecer muito a presença aqui. Desejo aí uma ótima gestão à frente da ATPR e o microfone é seu para uma mensagem final. Hernani, nós é que temos que agradecer, eu agradeço profundamente, eu achei essa conversa, você vinha fazendo as perguntas, a gente vai refletindo e voltando um pouco no tempo e nos dá seja um saudosismo de estudante, um saudosismo de vontade de continuar trabalhando e uma consciência de que nós temos muito a fazer ainda. Né? Então, enquanto a gente está divulgando, enquanto a gente está preocupado com o próximo, com o bem-estar do advogado, com o bem-estar da sociedade, é sinal que nosso trabalho não acabou e continua. Então, agradeço a você, agradeço ao Dr. Célio, ao tribunal por abrir esse espaço para a advocacia trabalhista, eu representando a associação, e nos colocar sempre à disposição do tribunal e de vocês para o que vocês precisarem.
Nós que agradecemos. Muito obrigado.